Olá pessoal, já faz muito tempo neste mundo que dizem que este compilado de livros aqui, que as pessoas chamam de Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Muitos afirmam isso, principalmente pastores, bispos e apóstolos. Mas é mentira isso, porque o Verbo de Deus que se fez carne não é a Bíblia Sagrada. Em momento algum isso aconteceu. Este compilado de livros aqui nunca se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ou seja, esse compilado de livros aqui não é a palavra de Deus. Nunca foi em tempo algum. Quem te fez acreditar nisso te induziu a esse erro. E se você e eu afirmamos um erro, estamos errados. Porque começamos a repetir o que alguém nos falou sem refletir. É preciso refletir sobre essa questão para chegarmos à conclusão de que este livro aqui, ou melhor, este compilado de livros aqui, não é a palavra de Deus. Aqui nesses textos podem ter muitas coisas escritas que foi Deus que falou. Isso é verdade. Mas não significa que o compilado desse livro aqui seja a palavra de Deus. Então, é preciso esclarecer isso, porque nem você nem eu podemos continuar nesse erro, afirmando algo que não é certo. Ou seja, afirmando algo que é mentira, é engano, é sofisma, é raciocínio falaz. Ninguém pode viver dessa forma. Então, é preciso que isso seja esclarecido, porque tanto você como eu devemos entender a verdade. E a verdade sobre essa questão é simples. E já está escrito. Você já leu, por exemplo, no Evangelho segundo João, capítulo 1? O que está escrito ali? Vamos ler aqui. Vou abrir aqui, ó, nas Escrituras, Evangelho segundo João. Deixa eu só passar aqui. Evangelho segundo João. Vamos ver aqui. Capítulo 1, versículo... o Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Então, esse texto aqui fala claramente sobre quem é o Verbo. O Verbo da vida que se fez carne, ou seja, a palavra de Deus que se fez carne, é o Senhor Jesus. Para mim e para você. Essa é a verdade simples, que não tem nada a ver com o compilado de livros que chamamos de Bíblia Sagrada. A diferença é essa. E isso é marcante. Você pode ler aí, que você vai ver essa verdade. Ele diz aqui no versículo 14, por exemplo, ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é o unigênito do Pai? É a Bíblia Sagrada, que muitos dizem que é a palavra de Deus? Não, pessoal. O unigênito do Pai é o Senhor Jesus. Então, Jesus é o Verbo que se fez carne. E o Verbo que se fez carne é Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus é a palavra de Deus. Isso não nos deixa dúvida a respeito disso. Esse texto é bem esclarecedor, é simples. Essa é verdade comum a você e a mim. Tem que ser nosso senso comum.
temos que ter essa palavra como algo comum. A verdade comum é essa. É isso que devemos entender. Então, é preciso discernir isso, a diferença. Porque as escrituras, elas existem. Deus inspirou homens para escrever, sem dúvida alguma. Mas isso não significa que esse compilado de livros aqui e epístolas sejam a palavra de Deus. Não cometa esse erro, não seja induzido a esse erro por nada nem por ninguém, em tempo algum. Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos compactuar com isso, ser cúmplice disso, ser conivente com essa situação, que é ridícula. Então, não podemos ser como papagaios que ficam repetindo aquilo que alguém fala sem refletir. Esse texto aqui, do Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, é bem esclarecedor para expor a verdade, para você e para mim. Verdade clara e simples e objetiva, que não confunde ninguém, pelo contrário, esclarece, tira as dúvidas e coloca certeza e convicção na pessoa de que o Verbo de Deus que se fez carne é o Senhor Jesus. E para ficar mais evidente ainda, vou ler aqui, agora aqui no Evangelho segundo João, ou melhor, na epístola, na primeira epístola de João, vamos ver aqui, ó. Você pode ler, ó, primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Ele fala aqui sobre o verbo da vida. O verbo da vida não é a Bíblia, que muitos dizem que é a palavra de Deus, não. O verbo da vida, para você e para mim, é apenas e unicamente o Senhor Jesus. Essa é a verdade. Tem que ser estabelecida em você e em mim. Tem que ser vivida por você e por mim. Porque temos que viver pelo verbo de Deus, que é o Senhor Jesus. Então, isso é importante demais, é algo decisivo para que se esclareça isso. O próprio Senhor Jesus falou também a respeito disso. Vamos ler aqui, agora no Evangelho segundo João, vou voltar para lá. Evangelho segundo João, capítulo, se não me engano, é 5. Capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 38, onde o Senhor Jesus disse assim, ó: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Deus enviou o seu Filho como o verbo que se fez carne. Ou seja, o Senhor Jesus é a palavra de Deus. E ele fala aqui, e por isso ele fala aqui, ó, também não tendes a sua palavra permanente em vós. Por que aquelas pessoas ali para quem o Senhor Jesus está falando, eles não tinham a palavra de Deus permanente neles? Porque eles não creram naquele a quem ele enviou. Aquelas pessoas não estavam crendo naquele que Deus enviou. Quem foi que Deus enviou? O seu Filho, o verbo da vida, o verbo que se fez carne. Foi esse que Deus enviou. Então, nós não podemos dizer em tempo algum que esse compilado aqui de livros é a palavra de Deus. Quem faz isso está mentindo. E mentira alguma não pode proceder da verdade. O que deve proceder da verdade é a própria verdade.
Ou seja, a afirmação de que o Verbo de Deus é o Senhor Jesus. Ele foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Essa é a verdade simples. Então, isso é importante se saber, para que agora, tanto você como eu, possamos estar conscientizados disso pela verdade que ouvimos e lemos segundo o que está escrito, para que agora não possamos nos desviar disso em tempo algum, mas sim se apegar com firmeza a essa verdade, porque essa é a única verdade certa que devemos defender. Isso é simples, é o nosso dever, porque não podemos, em tempo algum, dar crédito à mentira. Mentira é errado, devemos dar crédito à verdade. E a verdade foi lida aqui, sem dúvida alguma. Então, essa verdade nos esclareceu para que agora possamos viver de acordo com ela. Isso é importante demais. Então, agora eu espero que tudo tenha sido esclarecido pelas próprias Escrituras. E até mesmo pelo que o próprio Senhor Jesus falou claramente. Então, essa é a verdade. A Bíblia, que é um compilado de livros, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é apenas e unicamente e eternamente o Senhor Jesus. É isso que devemos entender. Então, essa é a mensagem de hoje para todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.